Bem-vindos ao meu canal, eu sou o João Cartaz e este é o canal Whisky do Mundo. E como tinha prometido para vocês, temos aqui os nossos dois convidados, os dois convidados portugueses, assim como eu, mas estamos em posições geográficas diferentes. Eu estou na Inglaterra, o meu irmão David, que vai levantar agora o braço, ele está em Portugal, no Algarve, é David Cartaz, também é apreciador do whisky. E também o meu irmão mais velho, António Cartaz, que está na Ilha da Madeira, vai levantar o braço agora e vai dizer qualquer coisa. Onde é que ele está? Ora, viva, boa tarde. Aqui, este rapaz aqui. Pronto, então nós vamos começar o vídeo. O intuito deste vídeo é nós apresentarmos 3 whiskies à nossa escolha. Eu vou apresentar o Eagle Rare, aí depois os meus irmãos também vão apresentar. Vamos começar pelo mais novo ou pelo mais velho? É o primazia mais novo. O mais novo hoje, então vai lá, também concordo contigo. Eu acho que o mais novo é que tem que começar a abrir. Onde é que ele está? Então lá, onde é que está o mais novo? Então, boa tarde. Quero dar um abraço aí a todos os nossos amigos que nos estão a ver. Estou cá em Portugal, sou um aprendiz neste ramo, né? Não tenho experiência vasta como o meu irmão Joel ou como o meu irmão Tony tem, né? Sou um maçarico, digamos assim. E venho-vos apresentar aqui o Talisker de 10 anos. Eu gosto muito desta pinga. Gosto muito, muito deste whisky. Ele, para mim, ele é o rebelde. Ele é o puto, aquele moço, sabem aquele moço que quando sai à rua só faz merda? É o Talisker de 10 anos, na hipótese. É muito bruto, é muito intenso. No entanto, traz umas notas, pelo menos para mim, não é? Umas notas fenomenais. Para mim, ele revela umas notas de cidrino, azedo. Por acaso, tem um toque a azedo. E estou aqui a olhar para a minha esposa, que ela acabou de se levantar agora. Estamos aqui a falar do whisky. No entanto, tem notas de carvalho também. Mas o que eu mais gosto neste whisky é as notas de amar, sabor amar. É um final da boca de sabor amar, salgado, que é uma coisa impressionante. E eu, por acaso, sou fascinado com este whisky. Gosto muito de o beber naqueles dias em que chego a casa cansado do dia a dia, cansado da vivência que nós temos, não é? Todos nós temos uma vivência possivelmente diferente, mas aqueles dias que nós chegamos a casa mesmo cansados, e por ele ser intenso, por ele ser rebelde, por ele ter aquele final a mar, dá-me uma tranquilidade de espírito. Mas pronto, isto falo eu por mim, não é? Cada um sabe por si. Eu se calhar diria para o provarem. Pá, não custa nada. Tal disse que era 10 anos. Qual é o nome do... Sim, Tony? Fala, Tony. Qual é o nome? Talisker. Talisker, sim. Yeah. Fiz com o Label. O Label também de 5 anos e 10 anos, mas é o Talisker, é diferente. Neste caso é o Talisker. O David, que acabou a ser até um pouco poético, né? Da forma como ele descreveu o whisky, que é capaz de ser um dos whiskies que ele mais gosta. E às vezes a gente, quando toma um whisky, depende do estado do espírito que a gente tem, a gente vai escolher assim um whisky que a gente vai beber. Se a gente está assim numa euforia, ou se a gente está num momento calmo, a gente temos o whisky que temos que escolher para equilibrar um pouco as coisas. E este whisky é o whisky que o David, assim, depois de um dia de uma vida ativa, escolhe para beber, para o acalmar e para o tranquilizar. Muito bem, e descreveste muito bem o whisky. Também é um dos meus favoritos, o Talisker 10 anos. É um whisky muito bom, muito complexo e muito completo também. Muito bem, eu gostei muito da tua apresentação. E agora vamos aqui para o mestre. Onde é que ele anda, o mestre? Olá, boa tarde. Boa tarde. Bem, em primeiro lugar quero agradecer o convite para estar aqui nesta pequena reunião a falar de whiskies. Whisky não é muito a minha praia, não é? Sabes que eu sou mais vinho. Eu sei. Mas dá para dar aqui
uma ideiazinha daquilo que é a minha perspectiva dos diversos whiskies que existem para consumo. O whisky, dizia há bocadinho o Paulo, o Paulo está a falar em mim, que há bocadinho o David, que aquele whisky é o whisky que lhe faz sentir-se que fica bem ao fim do dia de trabalho, ao fim do dia com muita agitação. Aquele whisky faz, reconforta ou repõe as energias, digamos assim. Isso tem um pouco de verdade, porque o whisky, ao contrário do vinho, que o vinho nós bebemos um qualquer e nenhum nos marca, não é? O whisky, nós temos sempre aquele whisky da nossa preferência. Podemos beber outros, mas há sempre aquilo que é o mais que nós mais gostamos de provar. E isso é uma particularidade do whisky. A cerveja nós bebemos Starbucks, bebemos Coral, bebemos qualquer uma, mas nada nos deixa esta marca como o whisky nos deixa. E eu por exemplo, tenho essa prova, porque o whisky do meu dia-a-dia, o whisky que eu trouxe hoje para partilhar convosco qual é o whisky que eu gosto para o dia-a-dia. Eu já tenho cá outros whiskies de qualidade superior, isso é natural, mas o whisky que eu gosto para o meu dia-a-dia, posso beber outros, mas lembro-me sempre do Logan. E o Logan é um whisky que eu prefiro já há muitos anos e mantém-se sempre fiel, desde essa data, mantém-se sempre fiel, os seus sabores, o seu palato, a sua degustação é sempre igual, não tem alterações. É um blend, portanto é um blend quer dizer que é um whisky feito de vários whiskies de várias destilarias, nas percentagens próprias, claro, e só os enólogos do whisky é que sabem como é que funciona as percentagens, e é um whisky que me faz sentir reconfortado quando me apetece whisky. Eu trago aqui outros whiskies, não vamos falar muito deles, porque é só para passar uma análise muito rápida. Parecem ser todos da mesma gama, eles são todos mais ou menos dentro dos mesmos preços e de 12 anos, todos eles 12 anos, mas eles são todos diferentes, parecendo ser todos iguais. Por exemplo, temos aqui o Chivas, que é um blend também, um extra blend. Tenho aqui o Ballantines, que é um especial reserve. O Grandes 12 anos também, que é um premium. E o JB, que é um Feneste reserve. Portanto, eles são todos de origens diferentes, embora sejam todos da mesma gama. Mas entre eles todos, eu gosto deles todos, mas se me perguntarem qual é o que eu gosto mais, é este. É este aqui. Estamos a falar dos whiskies medianos. Se for dizer qual é o whisky que eu gosto, Martins, por exemplo, de 25 anos, ou um whisky mais top, claro que há whisky mais apurados, mais envelhecidos, com barris mais apropriados, o tempo mais apropriado, torna o whisky muito mais agradável e longe, em termos de qualidade, em relação a estes medianos que nós conseguimos alcançar. Mas o meu whisky, então, como foi pedido um whisky que me faça companhia no dia-a-dia, é este, é o Logan de 12 anos. Curiosamente, as pesquisas que eu faço em relação ao Logan, os entendidos dizem que é um blend, sim, adocicado. E eu não encontro adocicado no Logan. Não diz que tem pimenta, que tem ferro, que tem baunilha, que tem... Não diz nada, só diz que é whisky adocicado. E isso a mim causa alguma impressão. Porque eu bebo Logan há muito tempo e nunca senti que o Logan fosse adocicado, até porque é diferente de adocicado de frutado, não tem nada a ver. E eu encontro algumas notas de baunilha, não de água salgada, como há bocadinho o David dizia, que eu nunca bebi um whisky com sabor a água salgada, mas deve ser interessante porque é diferente. Mas eu encontro neste whisky muita suavidade e um sabor que faz lembrar o frutado. E, curiosamente, eu já fiz uma pesquisa exaustiva sobre o Logan e em nenhum perfil, em nenhuma página da net, se consegue arranjar algum entendido, que diga outra coisa para além do adocicado.
E isso a mim faz-me alguma confusão. Mas pronto, eu continuo fiel ao Logan e gosto daquilo que ele sabe. Pronto, e para já a minha intervenção fica-se por aqui e depois vamos desenrolando à medida que se vai trazendo ideias novas. Muito bem. David, quer falar alguma coisa, acrescentar, ou a tua opinião sobre o... Boa, boa. Acho que o Tony foi muito completo relativamente ao Logan. Eu por acaso não noto nenhum adocicado naquele whisky, embora os entendidos, né? E estamos a falar dos entendidos de salientem isso. Eu por acaso também não noto como o Tony, mas pronto, cada um se tira as suas notas, não é? Cada um tem o seu palato, não é? Cada um faz a Claro. sua interpretação do whisky que bebe. É evidente que a gente pode dizer, o whisky para mim o melhor é aquele que eu gosto. Tá bem, mas há regras, não é? Há regras. Há regras. Por um whisky, daqueles whiskies de 5 euros, 6 euros, 8 euros, não consegues encontrar um whisky dessa gama que seja de qualidade, porque é um whisky que ressalta o álcool, tem ingredientes pobres, não estagia em barris. Portanto, é um whisky que não pode. Mas se for esse que eu gosto, é esse que para mim é o melhor. Está bem, não se pode dizer o contrário, mas há regras para definir o que é um whisky bom e o que é um whisky mau. Exatamente. Tony, muito obrigado. Tony António Cartaz, né? Porque as pessoas não te conhecem como Tony, que é mais um diminutivo carinhoso que a família adotou para te tratar. Mas obrigado por teres trazido o Logan. O Logan é um whisky, para mim, diz muito. Afinal, os dois whiskies que vocês trouxeram são whiskies muito bons, cada um na sua categoria, claro. E tu trouxeste um blend de Scotch Whisky de uma gama média, como tu falaste, que é um whisky que agrada a todos, agrada ao paladar a todos, não ofende ninguém, esse whisky, muito pelo contrário, um whisky muito balanceado, bem feito, tem umas notas, como tu falaste, bem adocicadas. É um whisky que eu já não tomo há muitos anos, porque saí de Portugal e aqui não consigo encontrar, a não ser por um preço muito elevado, que não compensa a compra. E fizeste muito bem em colocar os whiskies da mesma gama, bem informativo. E realmente o Logan para mim é um whisky muito bom, e quando for a Portugal, sim, vou ver se consigo naqueles duty free dos aeroportos, deve ter, senão compro mesmo no supermercado e põe dentro da mala. Mas obrigado os dois por vocês terem trazido esses maravilhosos whiskies, que eu gosto muito. Uma coisa. Deixa-me só, é rápido. Sim, podes falar. A minha admiração acentua-se mais por esta definição que dão ao whisky como o Logan, como um whisky adocicado, porque o Logan é feito a partir de 3 maltes, até vou dizer o nome que tenho aqui, porque são difíceis de dizer: o Lagavulin, o Glen Elgin e o Carvigliacci. São 3 maltes nobres, dos mais frutados que se pode provar. Dos mais frutados, portanto. Eu não sei como é que os entendidos resumem este whisky ao Logan como whisky adocicado, quando ele tem 3 maltes nobres dos mais frutados que existem. Se ele tem um Lagavulin, ele vai ter também um pouco, talvez, dependendo da percentagem que ele tem, vai ter um pouco de turfado também nele, né? Deve ter, dependendo O sabor está falado, mas a fruta está lá. Sim. A fruta está lá. Sim. E o turfado, né? Que é a fumaça, porque o Lagavulin é turfado, né? Tu tinhas provado um Lagavulin há dias? Sim. O 16 anos. Foi, não foi? Foi. Esse aí, como esse aí tem idade declarada de 12 anos, esse é sem idade declarada, não é? Exatamente. Esta aqui é. Não se sabe, pode ter whiskies aí de 16 anos, 12, dependendo da mistura que é para eles fazerem depois a receita, né? A receita no total. 12 anos, tem que ter 12. Pois, porque, por exemplo, um whisky, ele pode levar whiskies de 16, 12, 20, seja lá o que for, mas se levar uma gotazinha de um whisky de 3 anos, ele automaticamente perde a categoria de idade.
é uma forma de eles classificarem a idade do whisky. Pode levar só uma gota, mas se for com anos inferiores, é classificado como 3, 5, 10, 10. Por exemplo, este Eagle Rare que está aqui, ele tem 10 anos, né? Isto significa que o whisky mais novo que está aqui dentro do blend que eles fazem, se bem que nos Estados Unidos eles não fazem tanto o blend, né? No caso do Eagle Rare, ele começou sendo feito, era single barrel que chamavam, que era só de um barril. Agora já misturam os barris, mas do mesmo whisky. Então a idade o whisky mais novo que está aqui dentro tem 10 anos. Pode ter whiskies mais velhos, mas o mais novo é sempre a idade mínima declarada. E ele é classificado como sendo de 10 anos. Qual? O Logan, esse que tu tens? Não, esse estás falando. Sim, este é classificado como 10 anos. Com 10 anos. Sim. Muito bem, então. Muito obrigado. Vou apresentar o meu whisky que eu escolhi. Eu não sou um grande fã de whisky americano, né? Gosto muito mais do whisky escocês, mas comecei a apreciar um pouco o whisky e a provar um pouco o whisky americano. O whisky americano não é tão complexo como o whisky escocês. Por exemplo, o Talisker é uma explosão de sabores que é uma coisa louca, né? É um estalo na boca. É o quê? É um estalo na boca. É um estalo na boca. É um estalo na boca. Realmente, eu quando provei esse whisky, eu fiquei mesmo apaixonado. Então, os bourbons não são tão complexos como, por exemplo, os whiskies escoceses. Eles predominam mais na baunilha, no caramelo e na picância, conforme se tiver muito centeio ou não. Vamos ver aqui. O whisky bourbon americano. Bourbon é só americano. Tem que ter no mínimo 51% de milho. Para ser considerado bourbon, tem que ter 51% de milho. E a grande maioria dos bourbons leva centeio também, um pouco de centeio na sua composição. Desses 49% de restantes, leva centeio. Mas no caso do Buffalo Trace e do Eagle Rare, eles não levam tanto centeio, então eles não picam tanto, tem uma picância, mas não tanto. O que eu queria falar sobre, por exemplo, a conexão entre o Buffalo Trace e o Eagle Rare é que eles são whiskies da mesma destilaria, que é a Buffalo Trace. E porquê é que se chama Buffalo Trace? Porque costumam passar perto da destilaria sempre manadas e manadas e manadas de búfalos. Então trace é tipo traço, né? É tipo um rastro. Então é Buffalo Trace porque eles sempre deixam o rastro dos búfalos lá perto da destilaria, então se chama de Buffalo Trace lá em Kentucky. E uma curiosidade do Eagle Rare é que ele é um whisky espetacular também, muito complexo. Para um whisky, para um bourbon, ele é muito complexo e é suave. É um whisky muito suave. Em comparação ao irmão dele, que é o Buffalo Trace. Eles têm a mesma, como se chama, a mesma mash bill, que é a mesma receita. Eles usam a mesma receita, porém o fato de ele ficar 10 anos troca totalmente o jogo muda totalmente a favor do Eagle Rare. E já em 15 anos já ganhou 90 prémios de whisky bourbon. Então não é qualquer coisa, é um whisky muito bom. E pelos 90 prémios que ele já levou, é um whisky barato, porque se consegue comprar aí por menos, acho que em Portugal até por menos de 50 euros este whisky. E aqui consegue-se comprar por, vá lá, 35, 40 libras. Eu comprei ele na promoção, então consegui comprar um pouco mais barato. Então ele leva a mesma receita aqui que o Buffalo Trace, mas o Buffalo Trace é um whisky de 4, 5 anos. E o Eagle Rare é de 10 anos. Então o facto de ficar mais tempo amadurecendo dentro do barril faz suavizar muito mais o whisky. Bem, é um whisky 45% de volume, né? Já é um whisky um pouco mais alcoólico, é um pouco mais potente, né? No caso o Buffalo Trace é 40%. O Buffalo Trace traz muito mais acentuada, um pouco mais de discrepância, né? Não é tão equalizado como o Eagle Rare. Deixa-me só voltar aos whiskies bourbon, porque o whisky bourbon é uma mescla de sabores
não se consegue definir se é um whisky frutado ou se é um whisky amargo. Porque acho que há ali uma mistura do doce e do amargo, por exemplo, baunilha com chocolate negro, que ao palato é difícil descobrir se ele é frutado ou se ele é doce, Sim. ou se ele é amargo. E isso Yeah. é uma característica dos whiskies americanos. É verdade, concordo perfeitamente. É mais difícil de descobrir as notas por causa do caramelo. Eu acho, na minha opinião, acho que é o caramelo, a baunilha e a picância, porque muito, por exemplo, neste caso não. No Eagle Rare não tem tanto centeio, então não fica tão picante. Mas normalmente, se fores pegar outro whisky bourbon, vais sentir um pouco mais a picância. Por isso é que muita gente gosta muito, prefere, muita gente que eu conheço, prefere o Buffalo Trace do que, por exemplo, o Jack Daniels. Estava a dizer que é um whisky novo. Eu falo por Sim. mim, o whisky novo para mim e faço as loucuras todas. Pois, Mete exatamente. gelo, mete Coca-Cola, mete 7-Up, mete limão, mete é loucura. Agora, Então, daqueles whisky whiskies novos, quais são que vocês gostam mais? Não estou a falar de 12 anos, nem 20, nem 30. Aqueles whiskies novos. Dos whiskies novos? Olha, Tipo, Grouse, o Grants, esses whiskies assim. eu vou pôr aqui. Dentro dos blends, Scotch Whisky, né? Os que eu já provei, que eu gosto muito dos Chivas de 13 anos. Mas vai lá, falar sem idade declarada, tá certo. Então vamos pôr o Johnny Walker Double Black, que é um blend sem idade declarada, mas como ele tem fumaça, né? Tem aquele sabor de fumaça que eu gosto muito, de defumado. Então eu gosto muito dele. E ele é blend. Agora, um single malt sem idade declarada, eu, por exemplo, colocaria o Talisker Sky, que ele não tem idade declarada. Ele deve ter uns 8 anos, mais ou menos. Ou então o Tulibardine 225, porque ele é feito dentro de barris menores, de 225 litros, que consegue absorver um pouco mais o sabor do whisky. Mas pronto, assim, de whiskies conhecidos, né, que estás a falar, vamos pôr o Johnny Walker Double Black, que não tem idade declarada, e se for um blend, né? Agora, se for um single malt, um Talisker Sky. E tu, Tony, ou David? Eu sou o Famous Grouse. Famous Grouse, para mim, dos novos. Dos novos. O Famous Grouse. Olha, o Famous Grouse é bem fácil de beber, é verdade. É um whisky, não é muito caro, por isso mesmo também não pode ser com uma grande qualidade, mas bebe-se muito bem este whisky. Conhece o Famous Grouse, não conhece? Sim, conheço. Eu tenho o Famous Grouse normal e o Famous Grouse Black, que ele tem ele é defumado, o Black é defumado, só que ele tem um sabor muito metálico. O Black tem um sabor, sabes, quando aquele sabor metálico fica na boca, então eu prefiro o normal. O Famous Grouse normal não tem isso. Não tem. O normal não tem. Não tem. Olha, tem um whisky que eu gosto muito, mas aí já vamos para a Irlanda, né? É o Jameson. O Jameson, sim, muito bom. E o David? bem, eu sou mais doméstico, digamos assim. Eu vou mais para o JB, ao Paul Williams, que não tem idade declarada, que é o whisky novo. São aqueles whisky que fazem loucura. Mete gelo, ou mete Coca-Cola, ou mete limão, ou mete Ice Tea, ou mete... O Red Label também é bom. Sim, o Red Label para fazer cocktails. Sabias que esse slogan que tu tens é da mesma companhia hoje em dia, né? Ele é da mesma companhia do Johnny Walker, que é a Diageo. A Diageo comprou a White Horse, a companhia que começou a fazer esse whisky chamava-se White Horse. E a Diageo comprou e é da mesma companhia do Johnny Walker, essa marca aí. Este é um blend Heritage. O Heritage, exato, o Heritage. Que é o mais vendido também, né? Porque o 12 anos acabou por sair do mercado. Deve ser o único Heritage que há à venda. É o Logan. Sim. Heritage, traduzido a português, não é fácil de encontrar uma definição. Mas é tipo uma mistura de património. Eles chamam de uma mistura de património. Deve-se fazer referência às misturas que eles fazem a partir das destilarias. Pois é. E é como tu falaste, é tudo um segredo da companhia, né? A gente não sabe quais são as percentagens, nem quais são as destilarias, nada. Há whisky
há whiskies que vão mais ao encontro do nosso sabor pessoal, não é? Por isso é que nós chamamos que estes é que são os bons whiskies. Mas não necessariamente assim, que o whisky pode não ir ao encontro do nosso gosto pessoal, mas ser um excelente whisky. Esse meu colega lá do trabalho estávamos a falar sobre whisky e ele perguntou-me, Joel, qual é o whisky que mais gostas? E eu falei assim, olha, eu tenho 2 whiskies que eu gosto muito, que é o Talisker e o Laphroaig. Quando eu falei Laphroaig, ele até se arrepiou todo, porque ele detesta esse whisky. E ele é apreciador, ele gosta de beber whisky, mas ele detesta simplesmente, não gosta mesmo desse whisky. Isso confirma aquilo que eu te disse há bocadinho. Exatamente, por isso é que eu falei isso. Lembrei-me dessa conversa que eu tive com ele e ele não gosta. E para mim é um whisky que eu simplesmente gosto muito. Na verdade, o Laphroaig e o Talisker vai muito de encontro com aquilo que o David estava a falar sobre, dependendo do estado de espírito que eu esteja, vou tomar um Laphroaig, porque o Laphroaig ainda consegue ser mais potente que o Talisker. É um soco mesmo, é um socão. Não sei se o David já provou, porque parece que a gente já teve uma conversa. Já provaste. Eu, por acaso, nunca provei, não. Nunca provei. O Laphroaig é um soco muito grande. Ele já ganhou prémio de o melhor whisky do mundo até 12 anos. Então ele é mesmo potente mesmo. É mesmo, para mim, eu gosto muito dele. Mas pronto. Há milhares e milhares de whiskies diferentes, quer dizer, nós não os conhecemos todos, não é? Mas há marcas de whisky, nem imaginas sequer. Claro que nós escolhemos aqueles que estão mais ao nosso alcance, não é? E mais de encontro àquilo que nós gostamos de saborear. E pronto, não sei se vocês têm alguma coisa mais a acrescentar. Acho que a gente poderia fazer um brinde, os três juntos. Para me convidar a mim e ao David, penso que eu também. E se quiseres fazer uma reunião com outros whiskies, com outros sabores, está disponível. Sim, vou fazer sim. Então vamos brindar aqui os 3? Hã? Bora brindar. Bora! Bora, o David já está preparado. Aí sim. Então vá. A nossa, hein? À saúde! Saúde! Boa! Então, muito bem, este foi o nosso primeiro encontro de falarmos sobre o whisky e saber a opinião de cada um. Acho que achei bastante interessante, foi bastante positivo, onde a gente aprende uns com os outros, onde eu aprendi, acho que todos aprendemos com os whiskies que colocamos em cima da mesa. E muito obrigado por terem assistido. Se comentarem alguma dúvida que vocês tiverem, coloquem um like se vocês gostaram do vídeo e até à próxima. Fomos! Força! Obrigado! Tchau! Tchau! Grande abraço! Abraço! Tá.